Olá, muito boa tarde, um bom início de noite para você. No final do mês de janeiro, o Movimento Brasil Sem Grades lançou uma campanha de mobilização pela paternidade responsável. O objetivo? O de envolver e mobilizar a sociedade civil para um novo conceito de planejamento familiar. Segundo dados da USP, da Universidade de São Paulo, 1/3 dos jovens infratores não conviveram com a figura paterna. O nosso convidado do programa de hoje, o presidente do Movimento Brasil Sem Grades, empresário Luiz Fernando Oderich, que, por sinal, já havia lançado um livro chamado O Beijo Gelado, que demonstra isso, demonstra que pelo menos metade da criminalidade no Brasil é devido a essa falta da presença paterna. Pois ele está hoje, vocês já viram, ele está hoje conosco. Quero lhe dar boa noite, boas-vindas aqui ao Cidadania e parabéns até por mais essa iniciativa do Movimento Brasil Sem Grades. Pois é, a ideia do Movimento Brasil Sem Grades, sempre eu acho que é bom repetir, claro, é o seguinte: nós queremos enfrentar as causas da criminalidade de um modo que no futuro a gente possa viver num país tão seguro que a gente possa dispensar as grades. Porque eu quero dizer aos jovens, né, principalmente aos jovens, que não está no DNA do brasileiro a criminalidade. Nós já fomos no passado um país mais seguro, entende? Que só havia pequenas cercas assim para o cachorro não fugir. E o que mudou? O que mudou basicamente foi a família, foi a estruturação da família, foi a falta da presença e da figura paterna, né? Que é aquela história, a pessoa que não, desde pequeno, não aprende a ter um determinado limite, a respeitar regras, ela depois de adulto, ela não vai respeitar as leis do país. Então, a campanha, o mote geral da campanha é esse aí, né? Nesse sentido. Como o senhor acredita que se possa assim, envolver mais a sociedade? Como o senhor acredita que se possa mais chamar a atenção? Porque as pessoas têm vontade de ajudar, as pessoas têm vontade de participar. Ninguém gosta de ver uma criança sofrendo na rua. Mas muitas vezes até falta a maneira como isso, essa maneira mais institucionalizada de ajudar. É por isso que a gente está fazendo uma coisa assim, chocante. Nós estamos dizendo assim, ó, em português bem claro e simples e direto. Droga é culpa do pai. No singular. Droga é culpa do pai. Aí as pessoas vão ficar assim, mas o que é isso? Ora, nós tivemos uma mudança, eu sempre vou voltar, nós fizemos uma mudança do comportamento e então o que tem acontecido? A figura paterna, o homem, ele chega ali e muitas vezes ele se omite, ele coloca o filho no mundo, depois que ele tem aquele filho, ele deixa a mãe, então totalmente abandonado. Não dá o seu nome para a criança, nega que, vamos dizer, muitas vezes é uma dificuldade para ele pagar uma pensão alimentícia. Se paga a pensão alimentícia, ele não vai lá, não visita, né? E se visita, muitas vezes também não dá muita bola, não dá aquela atenção, principalmente carinho, né? O carinho que a necessidade de ter. Então, isso tudo assim, as pessoas podem fazer, mas vem cá, mas será? De onde é que vocês estão tirando isso? Bom, então existem pesquisas, por exemplo, aqui em Porto Alegre, na antiga FEBEM, que dizia o seguinte: eles fizeram uma pesquisa, por exemplo, 60% daqueles internos, dos que consumiam drogas, 60%, tá, não conhecia essa figura paterna, não tinha isso dentro de casa, certo? Então, eu até falo às vezes que, de repente, o traficante, né, por exemplo, como é que esses meninos que trabalham para os traficantes, como é que eles chamam? Eu sou amigo do patrão, do pater, do pai. É a figura masculina. É a figura masculina. O que o traficante dá para o consumidor de droga? Ele te dá aquele limite. Se tu não pagar, eu vou te cobrar com a tua vida. Ele dá um limite. E as pessoas... Porque dentro da estrutura de todos nós somos... É que nem aquilo que os coreanos, o pessoal lá daquelas religiões lá do Oriente, falam do Yin e do Yang. Nós somos masculino e feminino, nós somos côncavo e convexo. Nós necessitamos da figura materna, até mais importante, mas nós necessitamos da figura
paterna também. Pois é, há pouco mais de um mês atrás, nós ouvimos uma advogada que também trabalha na FASE, na ESFEBEM, e ela fez um trabalho de conclusão para um curso de especialização, em que ela ouvia esses meninos infratores, meninos na faixa de 12 a 16 anos, e que ela dizia que a figura materna, todos têm uma figura materna muito forte, que tem aquele carinho da mãe, e eles têm aquele compromisso, eles lembram sempre a figura da mãe, mas eles não têm o limite. Eles não têm muito limite. Então, são criados mais soltos. Então, eles só vão conhecer o limite quando cometem algum crime, quando vêm a cometer alguma infração, e aí vão parar nessas instituições. Muitos professores, isso tem sido comum, reclamações de professores e professoras, que, por exemplo, porque isso independente de classe social, muitos alunos, por exemplo, não respeitam mais aquela figura do professor. Chegam lá, querem bater no professor, questionam, assim, assintosamente, desrespeitosamente, né? Tudo isso, vamos dizer, é tudo decorrência do mesmo fator. Porque essa questão, são várias pesquisas, dentro do Brasil, pesquisas no exterior, né? Então, vamos dizer, para vincular 4 coisas que podem seguramente acontecer. Influencia na delinquência juvenil, influencia no comportamento antissocial, essa questão de sair grafitando, sair pichando, isso independe de classe social, isso né, independe de classe social. Colocar bem. Consumo e tráfico de drogas, porque às vezes, quer dizer, via de regra, a pessoa que acaba consumindo acaba se transformando indiretamente também num próprio traficante. E o absenteísmo escolar, que também é um outro problema do Brasil. Porque às vezes as pessoas dizem assim, é comum se ouvir em programas de televisão, as pessoas dizerem assim, o problema da criminalidade no Brasil só vai se resolver através da educação. Bom, tudo bem. Então eu te pergunto e pergunto para o telespectador o seguinte, o que nós estamos precisando? Um reforço de aula de matemática? Um reforço da aula de português? Nós precisamos mais aula de geografia? Mais aula de história? É isso que nós estamos falando em termos de educação? Não. Em termos de criminalidade, o que nós estamos precisando é do cidadão que respeite o direito dos outros, que saiba que, bom, eu tenho meus direitos, eu tenho a minha personalidade, eu devo ir lutar e exigir os meus direitos, mas eu tenho que respeitar também o direito das demais pessoas, eu tenho que aprender a conviver em sociedade. E isso é uma função masculina. Eu digo assim, até é uma função paterna, mas é uma função masculina, porque eventualmente, bom, pode ser um padrasto, pode ser um tio, pode ser um avô, mas a criança necessita, para um bom equilíbrio, ela necessita da presença dos dois. E esse limite, né?